Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022. Estamos no primeiro trimestre com o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição número 2. A inspiração divina da Bíblia. A nossa leitura de hoje está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, e o título dado para essa leitura é Os autores bíblicos escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Está escrito assim na palavra de Deus: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem, a inspiração da Bíblia, meus irmãos, é um dos tópicos mais caros à bibliologia, né? Ou seja, a doutrina da Bíblia, que é o tema geral do nosso trimestre. Pelo estudo da inspiração divina da Bíblia, nós aprendemos que Deus usou homens como ferramentas úteis para a redação do texto sagrado. O Senhor deu a palavra, né? Como está escrito no Salmo 68, versículo 11, a parte A. E para o registro do que ele deu, inspirou os seus servos, profetas e apóstolos, para que redigissem a palavra de Deus. A autoria divina é, sem dúvida, a característica que salta aos nossos olhos quando lemos a palavra, tá certo? Várias vezes encontramos, por exemplo, expressões como assim diz o Senhor ou peso do Senhor, né? Então, quem diz é o Senhor, por isso nós damos ouvido, por isso nós cremos. Além disso, os irmãos vão se lembrar que ao testificar do Filho lá durante o batismo de Jesus, o Pai ainda nos dá uma dica, nos dá a dica. Diz a palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 9, versículo 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, reparem na dica que o Pai nos dá, né? A forma verbal ouvir, nesse texto, é uma ordem, né? É o verbo ouvir no imperativo, né? Que escrito de outra forma seria ouçam. Como Deus dizendo então, este é o meu filho amado, ouçam a ele, né? Portanto, irmãos, ouçamos o que o filho diz. E o que o filho diz está na palavra, né? Então nós vemos que a redação é humana, é verdade, mas a mensagem é divina, né? O conteúdo, a profundidade, a verdade e o poder são do Senhor, enquanto a forma, as palavras empregadas, as construções frasais e o estilo são dos autores a quem Deus inspirou. Era necessário falar aos homens qual é a vontade de Deus. Era preciso lhes anunciar a mensagem da cruz. Para que a humanidade entendesse essa mensagem, fazia-se necessário falar em linguagem humana. E Deus comunicou sua mensagem ao coração humano em linguagem que todos entendessem, né? Essa é uma das razões de encontrarmos menções a rios, nomes de rios, né? Moedas, árvores, países, etc., no texto bíblico. Deus é bom e quer ter comunhão com o ser humano, mas o pecado nos afasta de Deus. Então,
É preciso que o pecado seja tirado de nós. O único que tem o poder para fazer isso é Jesus Cristo, que nos dá nova oportunidade de ficarmos em comunhão com o Pai. Essa mensagem é divina e para transmiti-la, Deus inspirou os autores bíblicos. Louvado seja Deus por tão grande salvação e por tão grande e preciosa inspiração. Amém.